Olá, meu nome é Gerson, estamos aqui para uma aula de Geografia, onde estamos abordando temas relevantes para o Enem, no projeto juntamente com o professor Marcos e a professora Célia, intitulado Enem Passo Porque Sou Capaz. Sou estudante do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Federal. E aqui nessa aula vamos abordar a questão dos relevos do Brasil, onde existem alguns conceitos que são importantes antes de serem abordados para que tenham um entendimento maior sobre essa temática. A primeira é abordar o assunto paisagem, pois paisagem, dentro da paisagem, estamos falando de um contexto mais geral, para poder abordar posteriormente o relevo. Então, abordando um pouco da paisagem, temos que, comumente, ela é abordada como uma parcela da superfície visível ou palpável. Mas eu coloco aqui que vai além disso. Na paisagem, nós temos que observar, além do que está sendo visualizado, temos que observar os processos que estão por trás daquela paisagem, que está além daquela superfície que você está vivendo ou apalpando. E para isso, percebemos alguns processos importantes dentro desse contexto, que iremos abordar aqui dentro da temática relevo. O relevo ele é comumente observado como a superfície da Terra, onde essa superfície da Terra tem a questão das morfoestruturas. Morfoestruturas que está mais relacionada à questão de formas, de estrutura, visivelmente falando. Mas, como eu abordei no início, vamos perceber, além das formas e a estrutura em si, vamos perceber também o que está por trás daquela forma, que são os processos. E para isso, temos aqui, primeiramente, o entendimento do que são agentes externos do relevo. Temos os agentes externos e os internos, mas para uma aula mais breve, trouxe aqui para apresentar somente que a questão dos agentes externos do relevo, que são os mais expressíveis e mais intensos, que no caso eu trouxe exemplo aqui do intemperismo e da erosão. O intemperismo ele traz em si uma transformação do relevo em três âmbitos. O primeiro é o intemperismo físico, onde as transformações vão se limitar a questões físicas, meramente físicas, e o intemperismo químico, que é aquele onde ocorrem transformações na sua composição química daquela estrutura, como por exemplo uma rocha. Uma rocha, quando passa por um intemperismo químico, ela passa por uma mudança de elementos e minerais que estão sendo moldados ali e transformados. E por último temos o intemperismo biológico, que é aquele onde, como o próprio nome já diz, onde seres vivos vão estar atuando na moldagem daquele relevo. E na erosão, temos alguns agentes que são responsáveis pela erosão. Aqui eu vou só citar, a título de curiosidade, o vento, o sol, são alguns exemplos, a água, a água fluvial relacionada a rios. Então são alguns exemplos que vão causar erosão nesse relevo. E aqui eu estou trazendo isso por quê? Porque temos que perceber o relevo não somente como uma forma, mas também como um processo que está ali por trás, que resultou naquela moldagem. Partindo agora para as unidades de relevo do Brasil, eu trouxe aqui uma classificação proposta e formulada por um geógrafo conhecido como Jurandir Ross, de 1990, mas, para a curiosidade de vocês, nos seus estudos, é importante também buscar outras formas de classificação, porque nós temos também aqui, de importância, temos Abbe-Saber, que foi um dos primeiros, os pioneiros a tratar essa questão, e por último, e certamente mais utilizado, o Haroldo de Azevedo. Porém, o Jurandir Ross ele traz aqui de uma forma mais específica e até contabiliza essas
unidades. E basicamente vão ser 3 essas unidades. Como vocês podem observar no mapa do slide, temos os planaltos, as planícies e as depressões. Para o entendimento de cada um deles, é importante retomar aqui, para o estudo da geografia, especialmente da geomorfologia, que os processos físicos, eles se destacam especialmente pelo destacamento, o transporte e deposição. Como eu já venho mencionando desde o início dessa aula, é importante perceber esses processos por trás dessas formas. E um deles está aqui, onde, primeiramente, temos um destacamento, que é onde se começa os processos iniciais, e depois temos o transporte desses materiais, desses sedimentos, e que vão chegar a um determinado lugar, que vão ser chamados de locais de deposição, onde esses sedimentos vão se aglomerar. E por que eu trago tudo isso? Para que haja um entendimento maior a respeito de planaltos, planícies e depressões. Por exemplo, os planaltos vão ser aqueles locais comumente determinados pelo estágio inicial dos processos geomorfológicos, onde nós vamos ter os principais processos de destacamento, onde aqui vão ocorrer os principais processos de erosão e intemperismo. Temos os locais de transportes, que já vão ser mais à frente, que vão adentrar os conceitos de planícies e depressões, e por último, a deposição, que vão ser geralmente em locais de planícies e de depressões também. E para contabilizar isso, Jurandir Rosa traz aqui uma conceituação que ele faz baseada naquela conceituação trazida por Abissaber, onde ele diz que planaltos brasileiros, existem 11 planaltos brasileiros contabilizados, segundo Jurandir Rosa. Como vocês podem observar, nesse mapa está distribuído aí esses planaltos, nessas áreas que estão com a cor mais escura, que vão ser os planaltos. Vocês podem observar através desse mapa que os planaltos eles estão ali na região mais central e litorânea do Brasil, especialmente a central. Depois temos as depressões, que são aqueles locais com uma cor um pouco mais verde nesse mapa, e vocês vão ver que as depressões vão estar principalmente na região norte e nordeste, um pouco ali na região sul e sudeste também, mas expressivamente nas depressões do norte da floresta amazônica e do nordeste da vegetação da caatinga. Temos também as planícies, que vão estar limitadas especialmente à borda de rios e o contexto litorâneo brasileiro, que vão ser os principais espaços deposicionais, de deposição que eu mencionei aqui anteriormente. Então são essas as unidades de relevo do Brasil propostas por Jurandir Rosa. E para o entendimento desse conteúdo, trago aqui 2 questões, onde a primeira, ela traz um mapa, justamente esse que eu acabei de passar aqui para vocês, onde ele mostra a distribuição dessas formas em unidades de relevo. Como vocês podem ver aí, está distribuído os planaltos, depressão e as planícies. E a questão diz assim: assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em cada porção do território brasileiro indicada, de acordo com a classificação de Rosa. Aqui eu trouxe, como desde o início eu venho falando, uma classificação de Jurandir Rosa, mas não impede que venham também questões abordando a classificação de Abissaber e também de Haroldo de Azevedo, que é importante também que haja um entendimento dessas 3, que são as macros. Então a letra A diz assim: na faixa litorânea há a presença massiva de depressões. Vimos que não. A faixa litorânea ela é especialmente composta por planícies, as planícies litorâneas, onde também as planícies vão estar localizadas também nas bordas de rios, mais expressivamente ali no rio Amazonas. A letra B diz: Amazônia Legal, as planícies. Aqui temos que também ter um conhecimento além do relevo, temos que também ter um entendimento do contexto de vegetação,
Porque a Amazônia Legal diz respeito à floresta amazônica, aquela que está contabilizada pelas leis. Então diz que nesse contexto é predominantemente de planícies. E vimos que isso também não é tão verdade assim. Por quê? Porque na floresta amazônica a preponderância vai ser de depressões. Na letra C temos a fronteira com o Mercosul, basicamente composta de planaltos. Justamente vai ser a nossa questão, a nossa alternativa correta. Temos que ter também, além do entendimento do relevo, temos que relacionar conhecimentos com a geopolítica, com as relações econômicas. Por quê? Temos que ter o conhecimento de que o Mercosul trata-se de relações econômicas, políticas também, dentre países sul-americanos. Aí você tem que resgatar esse entendimento de que temos Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros mais. E aí você tem que ter esse contexto de saber localizar esses países e buscar entender se lá está as regiões com maior índice de planaltos. E é justamente ali no mapa onde vai ter esses planaltos nas fronteiras com esses países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai e outros mais. Então nossa alternativa correta é a letra C. Na D não seria porque região sul diz que é composta basicamente de planícies. Vemos no mapa ali que basicamente quase que não vai aparecer essas planícies na região sul. E por último temos o Pantanal com os planaltos. Voltando também ao que eu mencionei anteriormente, o Pantanal, questão de vegetação, relacionar com o relevo, é importante também sempre agregar esses conhecimentos para o entendimento de que o Pantanal ele não vai ser composto por esses planaltos, e sim com aquelas planícies onde vocês estão vendo no mapa, na região que está colorida de branco. Próxima questão, ele traz uma imagem, onde essa imagem evidentemente é uma forma de relevo, essa forma de relevo nomeada de chapada. E aí sobre isso a questão diz, é correto afirmar que essa forma de relevo está, na letra A diz, distribuída pelas regiões norte e centro-oeste, em terrenos cristalinos, geralmente moldados pela ação do vento. Vemos que não é essa a nossa alternativa, porque na região norte e centro-oeste não temos terrenos cristalinos. Vimos, de acordo com o nosso mapa, que a região norte e centro-oeste, principalmente na região norte, estão regiões mais de um contexto fora, totalmente diferente daquele cristalino. Letra B, localizada no litoral da região sul e decorre em geral da ação destrutiva da água do mar sobre rochas sedimentares. Esse conceito aqui que ele traz na letra B diz respeito a outra forma de relevo, onde nem mencionei aqui nessa aula, então não cabe dizer que é nas chapadas que vão estar aqui a ação destrutiva da água do mar e a erosão marítima. Não, também não é nossa alternativa. Na letra C diz, concentrada no interior das regiões sul e sudeste e formou-se, na maior parte dos casos, a partir do intemperismo de rochas cristalinas. Também não vai ser nossa alternativa, porque na região do interior das regiões sul e sudeste, temos principalmente as formas de relevo de planícies e planaltos. Partindo para a letra D, restrita a trechos do litoral norte e nordeste, sendo resultante, sobretudo, da ação modeladora da chuva em terrenos cristalinos. Só para comparar, vamos comparar aqui, ó. Presente nas regiões centro-oeste e nordeste, tendo sua formação associada principalmente a processos erosivos em planaltos sedimentares. Veja que a diferença da letra D para a letra E é que na letra D temos terrenos cristalinos e na letra E planaltos sedimentares. Chapada diz respeito a um conceito, a uma forma de relevo onde acontece processos erosivos numa estrutura de planaltos, esses planaltos com uma geologia sedimentar, que é bom até ressaltar que o nosso autor que estamos se baseando para essa aula, o Jurandir Rossi, ele vai destacar que existem 3 aspectos na moldagem do nosso relevo. Temos, primeiro, o clima,
que vai ser aquele clima que está atuando no dia a dia, atualmente. Temos o paleoclima, que é aquele clima antigo, onde atuaram processos que transformaram até chegar a essa forma que vemos hoje. E temos a geologia local, e é justamente isso que está o centro dessa questão. Perceber que a Chapada é um contexto de planaltos sedimentares e não de terrenos cristalinos, nada disso. Então, a alternativa correta, letra E. E é isso, agradeço aqui até aqui as suas contribuições e seguimos nesses estudos.